E aí, tudo bem? O objetivo dessa aula é trabalhar as questões, resolver as questões da prova de 2021 do IBAMA, do cargo de analista ambiental, tema 1. Nós vamos pegar essa prova de 2021, das questões 51 a 64, que trabalha o licenciamento ambiental, e nós vamos discutir, resolver cada questão, das 51 até 64. Eu quero fazer aqui um lembrete, antes de começar, que o tema 1 do edital de 2021, ele difere um pouco do tema 1 do edital de 2025. Então, para esse concurso IBAMA, edital 2025, que a prova vai acontecer no dia 6 de abril, nós temos aí um tema 1 com licenciamento ambiental, proteção, conservação, monitoramento e qualidade ambiental. Então nós temos outros temas, outros conceitos que também devem ser trabalhados, discutidos, e que em outras aulas nós vamos complementar com a resolução de questões das provas de 2021 para o tema 2 e o tema 3. Porque monitoramento, qualidade ambiental caiu em outras provas de 2021 ligada ao tema 2 e 3. O que aconteceu nesse edital de 2025 é que esses temas foram juntados e colocou-se o tema 1 e o tema 2 apenas, né? Então, nós vamos, de alguma forma, contemplar todo o tema 1 de 2025 com a resolução de questões das provas de 2021, considerando as provas do tema 1, tema 2 e tema 3, para proteção, conservação, licenciamento, monitoramento e qualidade ambiental. Então, esse é o objetivo, para que a gente tenha aí uma gama de questões resolvidas, comentadas, e que você tenha aí, um sucesso aí nesse concurso IBAMA para o cargo de analista ambiental tema 1, certo? Então, vamos começar com a nossa questão 51 da prova de 2021, tema 1 do concurso IBAMA para cargo analista ambiental. Então, aqui tem um enunciado. As atividades utilizadoras de recursos ambientais em zonas urbanas são dispensadas do licenciamento ambiental. Isso é algo assim que é claro que a gente não é difícil de entender, porque lá na Política Nacional de Meio Ambiente, que é a Lei 6938 de 81, ela tem os instrumentos, dessa lei, os instrumentos da Política Nacional de Meio Ambiente. Um dos instrumentos é o licenciamento ambiental, a avaliação de impacto ambiental, e nós temos também o cadastro das atividades potencialmente poluidoras. Na verdade, todas as atividades potencialmente poluidoras, elas devem passar pelo processo de licenciamento ambiental, que nesse processo se avalia a viabilidade de um empreendimento ou atividade utilizar os recursos ambientais. E é claro que quando o enunciado coloca aqui as atividades utilizadoras de recursos ambientais em zonas urbanas são dispensadas do licenciamento ambiental. Atividades utilizadoras de recursos ambientais independe se ela está
em zona urbana ou está em zona rural. Se ela é uma atividade utilizadora de recurso ambiental, ela deve passar por licenciamento ambiental. Então não existe nenhum mecanismo, nenhum dispositivo que diga que o licenciamento ambiental é dispensado em áreas urbanas. Não. Atividades, elas que são degradadoras do meio ambiente, independente em que zona está, se ela pode estar na zona rural ou na zona urbana, vai depender de um processo de licenciamento ambiental, de avaliação de impactos ambientais, e se for utilizadora mesmo, vai ter que fazer também um cadastro técnico de atividades, né? Cadastro técnico de atividades potencialmente poluidoras, que esse cadastro técnico federal que faz no IBAMA. Então, esse é o comentário que nós temos aí para a questão 51, que quer dizer que ela está errada, certo? Ela está errada. E a questão 52. Nas zonas rurais, exceto em terras devolutas federais ou unidades de conservação instituídas pela União, a competência do licenciamento ambiental é estadual. Para a gente entender essa questão das unidades de conservação, as unidades de conservação ela pode ser instituídas pela União, pelos estados e pelos municípios. Podemos ter aí as unidades de conservação, de proteção integral ou então de uso sustentável. Mas a questão aqui é a relação do licenciamento ambiental. Ele está dizendo que nas zonas rurais, exceto em terras devolutas federais ou unidades de conservação instituídas pela União, é competência do licenciamento ambiental estadual. A questão está te induzindo ao erro, porque você pensa, olha, no caso, né, ele está falando que as unidades de conservação instituídas pela União e também aqui nas terras devolutas federais, que isso com certeza deve ser o IBAMA, porque é federal, mas não é bem assim que funciona. Então as zonas rurais deve ser realmente o Estado. Mas ela está te induzindo ao erro, a questão, pelo motivo que a competência do licenciamento ambiental vai depender de diversos fatores. E não é só estar dentro de uma unidade de conservação federal, ou estadual, ou municipal, ou ser terra devoluta federal, que vai definir a competência do licenciamento, ou ser zona rural, ou ser zona urbana. A competência do licenciamento ambiental ela é definida por uma lei complementar 140 de 2011. Nesta lei complementar 140 de 2011, ela diz o que é federal. Então, por exemplo, atividades que têm um impacto ambiental nacional, regional. Então, você tem, por exemplo, atividades que podem estar impactando mais de um estado, né? 2 estados. Atividades como assim, por exemplo, uma rodovia federal que perpassa por mais de um estado. Então, a gente tem aí uma competência federal, a competência do IBAMA. Então, a gente tem na Lei Complementar 140 de 2011 algumas situações que dá competência para os estados, para os municípios e para a União, o processo de licenciamento ambiental. E não tem a ver com questão de ser zona rural, zona urbana, ou estar em unidade de conservação, ou estar em terra devoluta. São outras situações que são definidas lá
pela Lei Complementar 140 de 2011 e também isso começou, na verdade, com a Resolução CONAMA 237 de 97. É nessa resolução que começa o ensaio, né, das competências do licenciamento ambiental. Então, aqui está errada, a questão 52, ela está completamente errada, certo? E a competência do licenciamento, ele segue critérios definidos pela Lei Complementar 140 de 2011. Então, nós já sabemos aí e, claro, né, para ser competência estadual, vão ser atividades que não tenha um impacto regional, um impacto nacional. Então, essas atividades já definidas, que não tem esse tipo de impacto ambiental, são atividades que serão licenciadas pelo Estado. E o Estado recebe também e manda para os municípios as atividades de impacto ambiental local, que isso vai ser definido lá pelo Conselho Estadual de Meio Ambiente, que, no caso, está também lá tudo definido na Lei Complementar 140 de 2011. Então, mais uma vez, errada. E aí a questão 53. A questão 53, né? É de competência do IBAMA o licenciamento de atividades potencialmente poluidoras localizadas no mar territorial, na plataforma continental ou na zona econômica exclusiva. Então, nós temos aqui, é de competência do IBAMA o licenciamento de atividades potencialmente poluidoras localizadas no mar territorial, na plataforma continental ou na zona econômica exclusiva, certo? Isso é completamente correto, porque nós temos o Decreto 8.437 de 2015, que define o que é de competência federal, e isso está lá no decreto, não somente no Decreto 8.437 de 2015, mas também na própria Lei Complementar 140 de 2011, está lá também dizendo quais são as atividades licenciadas pela União, certo? E também na Resolução CONAMA 237 de 97, que já começa também a falar dessa competência da União. Então, por exemplo, eu vou dar aqui exemplos práticos do nosso enunciado aqui, né? Plataforma continental, zona econômica exclusiva, mar territorial. Então, por exemplo, extração de petróleo no mar. Extração de petróleo no mar só pode ser licenciado pelo IBAMA, né? Pelo IBAMA. Podemos ter, por exemplo, atividades de criação de peixes em água salgada. Essas atividades de criação de peixe em água salgada, aquela criação de peixe no mar mesmo, ali também é licenciado pelo IBAMA. Às vezes, o IBAMA transfere a sua competência para o Estado. Então, existem acordos que o IBAMA ele transfere, né, uma competência natural do órgão federal para o órgão estadual. Mas isso a gente tem que lembrar o seguinte: a competência real é de quem? É do IBAMA. Então a gente vai considerar, por exemplo, as marinas. Marinas estão lá, certo? Também na parte aí da plataforma continental, né? Na zona econômica exclusiva. Então, nessa área aí, também vai ser o IBAMA, claro. Ah, Alexander, mas eu vejo nos estados eu vejo os órgãos ambientais estaduais licenciando marina, porque o IBAMA transferiu a sua competência para os estados, certo?
Então é isso. Então a gente tem aí essa transferência, mas naturalmente quem é que faz o licenciamento? É o IBAMA. Então aqui está correta a questão 53, que é de competência do IBAMA o licenciamento de atividades potencialmente poluidoras localizadas no mar territorial, na plataforma continental ou na zona econômica exclusiva. A questão 54, ela diz assim: a avaliação de impacto ambiental é o estudo exigido no procedimento de licenciamento, com o fim de elencar eventuais riscos a espécies da fauna e da flora ameaçadas de extinção. Olha que pegadinha. Essa questão, ela também te induz a um erro, porque você olha assim: a avaliação de impacto ambiental é o estudo exigido no procedimento de licenciamento com o fim de elencar eventuais riscos a espécies de fauna e da flora ameaçada de extinção. Mas observe que a questão ela está restringindo, ela está restrita. Muitos estudos ambientais que foram entregues ao IBAMA no passado, o IBAMA questionava bastante que os estudos não tinham um socioeconômico, um bom estudo socioeconômico, que existia uma preocupação grande com a questão da fauna e da flora, mas o estudo socioeconômico era fraco. Então as comunidades do entorno daquele empreendimento, claro que seriam impactadas e não teriam ali programas, planos, formas de mitigação, que quer dizer reduzir os impactos ambientais. Então, isso foi muito questionado no passado. Até, por exemplo, o licenciamento ambiental da Belo Monte, que você deve aí conhecer, se você não lembra, mas já viu aí falar do licenciamento ambiental da Belo Monte. A Belo Monte teve essas questões. Quando os estudos ambientais foram entregues ao IBAMA, eu me lembro muito bem que uma das reclamações do IBAMA era os estudos socioambientais. Então é claro que essa questão 54, ela está errada. Errada, porque ela está restringindo uma avaliação de impacto ambiental a apenas estudos de fauna e flora. E nós temos que relacionar os estudos socioambientais, os estudos socioeconômicos. Temos que elencar todos esses estudos, todos esses pontos. Então, é claro que nós temos que elencar esses pontos para saber quais serão os danos ambientais, os possíveis danos ambientais, socioambientais, socioeconômicos, para que a gente possa criar metodologias de mitigação, de compensação ambiental. E aí vai. Então, a questão 54, errada. Ela está restringindo. A questão 55, ela diz assim: a avaliação de impactos ambientais é instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente e auxilia a tomada de decisão no licenciamento ambiental. Completamente correto. Eu falei que na Lei 6938 de 81, ela tem uns instrumentos. E um dos instrumentos, que é o licenciamento ambiental, tem um outro, que é a avaliação de impacto ambiental, tem o cadastro de atividades potencialmente poluidoras, tem o zoneamento ambiental. Esses instrumentos, ele tem uma grande importância na proteção do meio ambiente. Então, quando eu falo, por exemplo, de avaliação de impacto ambiental, eu estou falando de avaliar os possíveis impactos positivos. Impactos positivos quer dizer impactos que vão beneficiar
as comunidades, o meio ambiente. Os impactos negativos, que são impactos que não vão beneficiar, eles são negativos, mas eu posso criar mecanismos de mitigar esses impactos negativos, criar mecanismos para compensar esses impactos negativos. Então, o objetivo da avaliação de impacto ambiental é servir de base para a tomada de decisão do licenciamento ambiental. E é claro que isto é correto, né? A avaliação de impactos ambientais é um instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente e auxilia muito na tomada de decisão do licenciamento ambiental. Então, isto é completamente correto e vamos para a questão 56. O deferimento do licenciamento ambiental depende da possibilidade de aplicação de medidas mitigadoras dos impactos negativos, incluindo, indicados no EIA, portanto, havendo indícios de impactos não mitigáveis, o licenciamento ambiental deve ser indeferido. Então eu vou fazer uma nova leitura. O deferimento do licenciamento ambiental depende da possibilidade de aplicação de medidas mitigadoras aos impactos negativos indicados no EIA, RIMA. Portanto, havendo indícios de impactos não mitigáveis, o licenciamento ambiental deve ser indeferido. Então, o que acontece, né? O estudo de impacto ambiental, o EIA-RIMA, nós temos aí na lei do SNUC, a lei lá de 2000, a lei 9.985 de 2000, a lei do SNUC, ela diz que todos os empreendimentos, atividades que passam por um estudo de impacto ambiental, o EIA-RIMA, que é um estudo mais complexo e que depende também de audiências públicas, né? Audiência pública para que você tenha a participação das comunidades, a participação da sociedade. Todo esse empreendimento que passar por EIA-RIMA, ele deve no mínimo destinar no mínimo 0,5% do valor do empreendimento para a criação de novas unidades de conservação ou para, de alguma forma, servir para preservação e conservação de unidades de conservação. Então, assim, quando a gente fala de impactos negativos não mitigáveis, que não pode ser mitigado, a gente tem o dispositivo, o mecanismo de compensação ambiental. Não quer dizer que se a gente tem um empreendimento, uma atividade que foi feita uma avaliação e existem impactos que não podem ser mitigados, e aí vai ser indeferido? Não é bem assim. A gente cria compensação ambiental. Então, pelo próprio estudo de impacto ambiental e pela lei do SNUC, a gente já sabe que é necessário, né, ter compensação ambiental. E dentro do próprio licenciamento ambiental, o IBAMA, no caso, ele vai definir outras formas também de compensação ambiental, aqueles impactos não mitigáveis. Por exemplo, um impacto não mitigável é o desmatamento. Você vai fazer a supressão de vegetação daquela área para poder alagar para uma hidrelétrica, para colocar
uma termoelétrica, implantar uma termoelétrica, para implantar um complexo eólico, implantar uma rodovia, uma ferrovia, e você vai ter que desmatar uma grande área. Aquela área desmatada é um impacto negativo não mitigável. Você não tem como mitigar aquilo, né? Porque desmatou, desmatou. Então a única forma é compensar. Ah, Alexander, mas existem planos e programas para acompanhamento lá do desmatamento. Sim, mas isso não é mitigar, certo? Não é reduzir o impacto. Eu preciso, claro, ter acompanhamento de afugentamento e resgate de fauna, monitoramento de fauna das áreas que serão suprimidas. Mas assim, eu não tenho como mitigar esse impacto, porque isso é um impacto negativo, né? Desmatou, acabou. Então eu preciso ter aí uma compensação para esse processo de desmatamento, né? E aí é que está a relação do pagamento no EIA-RIMA. O pagamento que é o mínimo de 0,5% do valor do empreendimento. Pode ser mais, esse é o valor mínimo, certo? Às vezes o IBAMA pode colocar 1%, 1,5%, a depender aí do cálculo que o IBAMA faz do impacto ambiental, ele pode aumentar esse valor para a compensação ambiental, quando é exigido o EIA-RIMA. Então, a gente tem aqui, certo, uma questão errada, porque ele fala que o deferimento do licenciamento ambiental depende da possibilidade de aplicação de medidas mitigadoras aos impactos negativos indicados pelo EIA. Portanto, havendo indícios de impactos não mitigáveis, o licenciamento ambiental deve ser indeferido, e isto está errado. Fosse assim, a gente ia indeferir vários licenciamentos ambientais. Alexander, mas por que acontece então um tipo de licenciamento ambiental que seja indeferido? É porque aí a gente tem aí dois princípios. O princípio da prevenção e o princípio da precaução, que isso também é tema aí da prova do IBAMA. No princípio da prevenção, a gente tem aí como prevenir os impactos, como reduzir os impactos ambientais. Então eu vou ter danos ambientais, mas eu tenho como ter mecanismos para reduzir esses impactos, para compensar os impactos. Eu tenho como trabalhar essa atividade, esse empreendimento, reduzindo, no geral, o impacto ambiental desse empreendimento ao meio ambiente, aos recursos ambientais. Tenho. Então eu aplico o meu princípio da prevenção. No princípio da precaução é quando eu não tenho certeza científica de que aquilo vai ter como utilizar os recursos ambientais sem impactar e sem reduzir o impacto. Eu não tenho certeza científica disso. Eu não tenho como mensurar. E aí, quando eu tenho uma incerteza do que pode acontecer de impacto ambiental, eu não tenho como mensurar os impactos ambientais, e isso pode ser um fator para ter o indeferimento do licenciamento ambiental. Claro, também estudos ambientais ruins também faz o indeferimento do licenciamento ambiental. Mas eu estou colocando aqui, mesmo com bons estudos, se aquela atividade eu não consigo ter uma certeza científica de mensurar os impactos ambientais e como eu vou fazer para mitigar e compensar, podendo trazer danos ambientais irreversíveis, danos ambientais assim grandes, eu vou dar o indeferimento do licenciamento, né? Então é mais ou menos assim. Então aqui está a nossa questão 56, ela está errada.